Bom dia para vocês. Hoje é dia 4 de dezembro de 2018. Antes de tudo, eu queria pedir oração para o produtor de música Ismael. Está internado no hospital de Joinville já há uma semana. Está com uma infecção no intestino. É um assunto muito sério que ele está passando. E esse é um vídeo que eu vou fazer sobre a onipotência divina. Será o último vídeo do ano. Eu estarei me ausentando por algum tempo indeterminado das redes sociais, mas queria deixar esse último vídeo. Existe um argumento que se chama o fatalismo teológico. Deus pode fazer uma pedra tão grande que não possa carregá-la? Sim, ele pode fazer tal pedra. Logo, então ele não pode carregá-la. Então, o que aconteceu ao longo dos anos é que as igrejas e muitos desses teólogos trouxeram vários argumentos que, na verdade, viraram um mito. Como nós vamos morar no céu para sempre, Deus pode tudo, Deus sabe tudo. Então, eu gostaria de explicar, assim como eu fiz no vídeo da onisciência divina, onde eu lá expliquei, eu recomendo até vocês derem uma olhada lá naquele vídeo. Evidentemente, muitas coisas que estão lá, as pessoas não vão aceitar, mas a maioria das pessoas entenderam o raciocínio. Eu vou explicar em que esferas Deus não trabalha. Evidentemente, no reinado dele, no reino dele, ele é onipotente, mas existe algumas esferas que Deus não trabalha. Então, nós vamos dialogar nessas esferas e vamos entender o que Deus pode e o que Ele não pode fazer. Então vamos lá. Como eu mencionei, dentro do reino divino, do seu próprio reino, Ele é onipotente. Mas tem certas coisas, tem certas esferas que Deus ele não pode operar. E algumas coisas que Ele não pode fazer. Então a gente tem que ter a sensibilidade para quando considerar a onipotência divina. Esse poder limitado e autoridade dentro de certas esferas, evidentemente Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é onipotente. No direito que Ele tem da própria criação e essa redenção para o seu plano do homem, e de todas as suas criações, ele é um ser evidentemente ilimitado. Agora, mas, no entanto, ele tem que ser limitado a si mesmo a respeito para lidar com seres humanos que têm o que a gente chama lá de livre-arbítrio. Evidentemente, Deus respeita os nossos desejos e nos dá direito absoluto para agir com liberdade própria, conforme a vontade, a nossa vontade, e consagra o maior de todo o bem do universo. E assim ele faz algumas leis para serem vividas e conduzidas para nós, e criou penalidades para o pecado e galardão para os atos de obediência e de rebelião. Agora, evidentemente, nessas questões, Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas algumas coisas que Deus não pode fazer, por exemplo, eu estava um dia conversando com uma moça muçulmana e eu disse para ela que Deus não podia tudo. Ela disse, não, Deus pode tudo. Eu disse, pode? Ela disse, pode. E aí eu perguntei, pode mentir? Ela disse, sim, Deus pode mentir. Eu falei, mas por quê? Ela, porque Ele pode tudo. Bom, falei para ela, vamos analisar. Ela é uma moça solteira, tal, divorciada. Eu disse para ela, se no dia 12 de fevereiro eu marcar um casamento com você, e no dia 12 de fevereiro você aparece na igreja e eu não estou lá, e eu falo para você, eu menti para você, o que faz de mim? Faz uma pessoa mentirosa, ela respondeu.
Sim, e aí eu argumentei, se Deus é uma bússola moral que quer que nós tenhamos o seu exemplo, ele pode então mentir? Ela disse não. Bom, eu falei para ela, então esse é um argumento sólido. Eu falei para ela, se Deus fala uma mentira, nós temos que questionar todas as outras coisas que ele disse. Ela meio que não aceitou, ficou assim e tal, mas no final aceitou. Então vamos lá. Deus não pode mentir. Hebreus 6, 17 a 19. Deus não pode negar a si mesmo e não pode ir agir contrário segundo o seu plano eterno e verdadeiro. Segundo Timóteo 2:13. Fazer opções por pessoas. Romanos 2:11. Segundo a Pedro 1:17. Salvar a alma a parte da fé e da graça de Cristo. Romanos 3:25. Efésios 2:8. Evidentemente, aqui a gente tem que entender daquelas pessoas que estão nessas ilhas aí, nos confins aí da terra, que nunca ouviram falar de Cristo, nem mesmo de Deus, eles vão ter que ser julgados segundo a sua consciência. Até mesmo aí um rapaz aí, ele foi numa dessas aldeias, umas ilhas dessas aí bem longe, foi morto a flechadas. Abençoar o homem contrário à sua fé e à sua palavra. Amaldiçoar homens que vão de acordo com as suas condições. Lucas 13:1. 1 João 19. Mudar o seu plano eterno. Atos 15 e 18. Efésios 27:3, eu penso que não tenho certeza se é esse mesmo. Salvar pessoas rebeldes que continuam continuam persistentes na rebelião, se recusando a aceitar os seus termos. Vamos lá, Provérbios 1:22 a 33, Provérbios 29:1. Ser tentado para fazer o mal ou tentar o homem com o mal. Perdoar pecados não confessados. Lucas 13:1 a 5. 1 João 19. Manter uma pessoa salva que volta a pecar e vive em rebelião. Ezequiel 3:17 a 21. Ezequiel 18:4. 24. Ezequiel 33. Bom, Romanos 6:16 a 23, Romanos 8:12 a 13, Gálatas 5:19 a 21. Bom, tem vários aqui. Claro, a gente entende aí que Deus se limita a si mesmo de acordo com a sua própria revelação e coisas semelhantes a isso. Então, se isso é uma limitação por natureza ou vontade própria, não é sempre aí dito pelas Escrituras e revelado. Bom, vou dar um exemplo. A compaixão que Deus tem e o amor, elas podem ser consideradas infinitas e compreensivas. No entanto, Deus naturalmente tem que se limitar ao seu amor e exercício a todos aqueles que não se conformam com o seu plano. Vai lá, tem um exemplo de Êxodo 25. João 3:16 a 18. Evidentemente, Deus tem que punir pessoas que uma vez ele teve compaixão na sua lealdade e fidelidade. A gente pode dizer, essas coisas podem ser ditas como infinitas, mas ele evidentemente tem que se limitar de acordo com o seu plano para que se tenha um mérito. Por exemplo, as pessoas que dão mérito a isso. Êxodo 32, 7 a 14, Êxodos 30 a 35,
a gente fala da paternidade divina, mas, no entanto, ele tem que se limitar na paternidade dele divina para que se tornem os seus filhos de acordo com o seu plano. Lucas 11, 9 a 13, Atos 5, 32, Hebreus 12, 5 a 10. A gente fala de Deus com sua graça e infinita misericórdia. No entanto, teve que se limitar para que aqueles que humildemente receberam. Romanos 12, 38. Tito 2, 11 a 13. Nós falamos de Deus tendo cuidado infinito, no entanto, no seu cuidado infinito para todos aqueles que permitem a serem ajudados. 1 Pedro 5 a 10. Nós falamos de Deus sendo imutável e que não muda. No entanto, ele teve que mudar o seu plano, colocar de lado algumas promessas e bênçãos, mudar profecias que foram usadas em condições e fazendo muitas coisas que ele não tinha intentado fazer. A gente olha lá em Gênesis, quando Deus disse que se arrependeu de ter feito o homem e que iria destruir toda a terra e o homem que tinha feito, pois tinha se arrependido. Evidentemente, quando ele viu que Noé era justo em suas gerações, ele voltou atrás. Evidentemente, tudo isso tem que ser feito devido à queda do homem, da parte daqueles que estava lidando. Evidentemente, várias profecias, promessas nas Escrituras, baseado em que pessoas tiveram que aceitar essas condições, como vemos em Levítico 26, 3, 45, Deuteronômio 11, 13 a 32, Deuteronômio 12 a 32, Deuteronômio 28, Deuteronômio 30, Isaías 1, 15 a 20, Isaías 55, de 1 a 13 e etc. Nós aceitamos Deus sendo imparcial e não fazendo opção por pessoas. No entanto, ele teve que ser forçado a ser imparcial para aqueles que obedeceram a ele. Isso é de seu plano e nós podemos gozar desse plano se nós quisermos. Assim, Deus não pode ser parcial e ser ao mesmo tempo justo. Nós falamos de Deus sendo invisível. No entanto, ele foi visto visivelmente por pessoas e por muitos outros personagens bíblicos, como Moisés viu. Bom, a gente fala de Deus sofrendo, de Deus sendo sofredor e também sendo infinito. No entanto, ele revela lá em Êxodo que o sofrimento chega a um final, muitas vezes chega ao final. Acho que está em Êxodo 32, não sei, talvez alguém possa aí olhar e corrigir. Deus é dito como infinito em sua misericórdia. No entanto, ele teve que amaldiçoar pessoas que previamente teve misericórdia. Vamos lá, Êxodo 15 a 13, 1 Coríntios 10, e por aí vai. São muitos outros atributos divinos e poderes que ele naturalmente tem que se limitar a si mesmo quando lida com os seres humanos. Ele naturalmente tem que se limitar a si mesmo quando lida com os seres humanos, que tem, obviamente, o que nós temos, o livre-arbítrio. Agora, no pensamento divino, sendo limitado e se tratando com o conhecimento desses assuntos humanos, temos então que entender que não é que Deus não sabe de todas as coisas antes de acontecer. Se ele escolhe ou não, ele prefere não dizer para nós, por causa da natureza de seu plano. E por isso ele tem que ser feito em conjunção com coisas imprevisíveis do livre-arbítrio, como a gente vê lá em Gênesis. Deus disse que destruiria toda a terra, todo ser vivente, porque tinha se arrependido. Evidentemente, quando ele viu que não era justo nas gerações,
resolveu poupar a terra. Assim, quando ele tinha feito um plano lá que Cristo viria e salvaria a humanidade. Então, tipo assim, é uma coisa assim bem complexa. A gente pode acreditar que Deus é onipotente, que Ele é onipresente e onisciente e imparcial a um Deus de sofrimento, por natureza, que tem que se delimitar de acordo com seu plano para lidar com outros seres que são capazes de ações, livres ações, e não pode saber o que vamos fazer tudo debaixo de todas as circunstâncias, até serem testados, assim como Deus testou o povo de Israel lá no deserto. Ele não sabia quantos sinais teriam que fazer para o povo acreditar, não sabia se Abraão procederia em sacrificar Isaque ou não, não sabia da Torre de Babel, que não tinha chegado ao seu coração e nem seu pensamento. Bom, até serem testados. Esse é o único tipo de plano que Deus, de acordo com a sua justiça, desde que inclui a pessoa e a relação com criaturas capazes de ações livres e de escolhas imprevisíveis. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas e vocês podem comentários, mas eu digo uma coisa: comentários que Deus é luz e outros comentários dessa natureza serão ignorados. Muito obrigado, um forte abraço e Deus abençoe. Até mais.